Você já se perguntou o que leva uma mulher a passar a vida inteira se escondendo? Ou o que a faz acreditar que não merece ser amada? A história que vou te contar hoje é sobre Lúcia, uma mulher que guardou um segredo pesado por décadas e que, quando o passado bateu à sua porta, precisou escolher entre continuar na sombra ou florescer onde ninguém mais acreditava. Comente aqui embaixo de onde você me escuta e me diga: você acha que o amor tem idade? E se você gostou dessa história, curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Fique conosco até o fim, pois a jornada de Lúcia vai te mostrar que nunca é tarde para recomeçar. O ar na pequena vila tinha cheiro de café fresco pela manhã e de poeira levantada por carros velhos à tarde. Era um ritmo manso, conhecido por Lúcia desde que se entendia por gente. Ela vivia em uma casa de tijolos à vista, e já havia perdido as contas de quantas vezes varreu o terreiro ou costurou vestidos para moças que se casavam. O dela, no entanto, nunca saiu do papel. Lúcia sempre gostou do sossego, mas sabia que na vila o sossego também tinha um preço. A solidão virava motivo de cochicho. Por que será que Lúcia nunca casou? Tão bonita, mas sempre fechada demais, não deixa ninguém se aproximar. Ela, de propósito, deixava o povo se perder nas perguntas. Porque o que ninguém sabia era que ela tinha suas razões, e dessas que a gente não conta nem para o espelho. Quando menina, Lúcia sonhava em ter uma família. Via as outras moças se arrumando para os bailes, passava o batonzinho escondido da mãe e ficava olhando de longe, imaginando como seria receber uma flor de alguém, ser chamada para dançar. Mas ela foi crescendo quieta, ajudando a mãe em tudo, cuidando dos irmãos menores, levando marmita para o pai na roça quando o sol castigava o chão. Seus dias sempre tiveram esse ritmo manso. De manhã, cheiro de café e bolo de fubá. De tarde, o zumbido da máquina de costura embalando seu pensamento enquanto bordava nomes em fronhas de enxoval. À noite, o rádio baixinho no canto da sala, só para fazer companhia para o silêncio. E assim, ano após ano, foi ficando conhecida como a moça direita, boa de serviço. Mas o filho nunca a olhava direito. O povo se perguntava: será que Lúcia teve algum desgosto na vida? Será que foi abandonada? Será que tem segredo escondido? E segredo ela sempre teve, mas nunca deixou vazar. Aprendeu cedo que segredo de mulher é que nem fio de costura. Se puxar, desmancha tudo. E ela sempre segurou bem firme a ponta do seu. Mas tem coisa que a gente guarda tanto tempo que uma hora começa a pesar. O segredo latejava dentro do peito como uma panela de pressão chiando na cozinha. E quanto mais ela tentava esquecer, mais ele a cutucava, lembrando que estava ali, vivo, esperando uma brecha para sair. Foi por isso que evitou amizade demais, e homem, nem se fala. Preferia 1000 vezes ser chamada de estranha, do que correr o risco de alguém descobrir o que realmente lhe aconteceu. Mas o tempo, esse danado, vai passando e empurrando a gente para a frente, querendo ou não. E de uns tempos para cá, Lúcia começou a perceber que o sossego tinha virado solidão. Os irmãos cresceram, a mãe se foi, o pai também. A casa ficou grande demais para tanta lembrança. E ela, todo santo dia, varria o terreiro, trocava as plantas de lugar, olhava o céu mudando de cor e pensava: será que ainda tem alguma coisa esperando por mim lá fora? Ou será que meu destino é mesmo morrer aqui, sozinha, quieta e sem nunca ter sentido de verdade o que é ser olhada com desejo, com carinho? A resposta ela não sabia, mas no fundo, sentia que sua história ainda não tinha terminado. E foi por causa desse vazio, desse barulho de silêncio, que tudo começou a mudar. Não de uma vez, porque nada na vida de uma mulher como ela muda de repente, mas aos poucos, como o cheiro de chuva que vai chegando de mansinho, até encher o ar de esperança e medo misturados. A vida, às vezes, se torna uma batalha entre o que se deseja e o que o medo permite. Lúcia estava prestes a descobrir que, mesmo na idade de colher as lembranças, a vida ainda pode plantar novas sementes. E foi assim, com uma novidade que parecia inocente, que tudo começou a acontecer. Dona Marlene bateu em seu portão com uma novidade que parecia inocente, mas que foi o primeiro passo para mexer com tudo o que Lúcia achava que já estava resolvido dentro de si. Lúcia estava sentada na sombra da varanda, remendando umas camisas, quando a vizinha chegou sem cerimônia, falando alto.
Ô Lúcia, já ficou sabendo do grupo de idosos que vão fazer lá na escola velha? Vão ter bingo, dança, até lanche de graça, disse Marlene, de olho no prato de biscoito de Lúcia. Eu, que nunca fui de me animar com essas coisas, inventei logo uma desculpa. Marlene, minha coluna está ruim, estou cheia de serviço. Sabe como é, né? Mas a vizinha não desistiu. Mulher, tem que sair dessa casa. Vai mofar aí dentro. Vai perder a chance de arrumar um companheiro. Quem sabe, né? Ela riu. Deu uma cotovelada no braço de Lúcia, que ficou apenas balançando a cabeça, fingindo que não era com ela. Por dentro, era só aperto. Ela sabia bem o que era sentir medo de novidade, de gente, de exposição. Gostava do seu cantinho, da sua rotina, sem ninguém querendo saber demais dela. Mas naquela noite, não conseguiu dormir direito. Ficou escutando o barulho do vento batendo na janela, pensando nas palavras da Marlene. Arrumar um companheiro. Aquilo ficou rodando em sua cabeça, feito roupa em máquina de lavar. Será que eu estava mesmo condenada a morrer sozinha? Será que o resto da minha vida seria só isso? Costura, silêncio e o rádio baixinho me fazendo companhia? Ela olhou para as paredes da casa, para as fotos antigas, e se viu pequena de novo, querendo fugir de tudo o que era novo. Teve vontade de chorar, mas nem lágrima saiu. Ficou só com aquele vazio entalado no peito. No dia seguinte, acordou diferente. Não sabia se era teimosia, curiosidade ou só vontade divergente. Se arrumou sem pressa, colocou o vestido azul claro, passou um pente no cabelo e foi. O caminho até a escola foi longo, o sol já ardendo na pele e ela sentindo cada passo como se estivesse indo para a forca. No portão, ouviu as vozes dos outros. Risada de homem, grito de mulher, cheiro de café fresco misturado com perfume barato. Hesitou, quase voltou para casa, mas Marlene a viu e a puxou pelo braço. Entra, mulher, vem se divertir um pouco, esquecer da vida. Por dentro, Lúcia só queria sumir. Entrou na sala cheia, olhou em volta e viu um monte de gente conhecida. Gente que a viu crescer, que sabe de cada tropeço de sua família, que adora falar da vida alheia. Sentou-se num cantinho, fingindo que estava prestando atenção, mas só ouvia a sua própria respiração acelerada. As vozes ao redor pareciam longe, como se estivesse num mundo à parte. Vamos brincar de bingo, dona Lúcia? Perguntou uma moça animada. Mas ela só sorriu sem graça e balançou a cabeça. Foi aí que viu de relance um homem sentado perto da janela, olhando para fora como quem espera alguma coisa acontecer. Não o conhecia de vista. Tinha cabelo grisalho, bigode bem cuidado, camisa xadrez passada, olhar tranquilo de quem já apanhou da vida, mas não perdeu a doçura. Ele a olhou rápido, depois desviou o olhar sem ousadia, sem atrevimento. Aquilo a deixou desconcertada. Tanta gente tentando puxar papo à força e justo o homem que a chamou a atenção foi o que ficou quieto em seu canto. Durante a tarde, Marlene a apresentou para todo mundo, a colocou para conversar, forçou a barra. Cada elogio que Lúcia recebia a fazia querer cavar um buraco no chão para se esconder. Lúcia, você devia sair mais ainda. É bonita, sabia? Dizia uma com um sorriso torto, como quem duvida do que diz. E ela, para variar, só sorria e concordava, sem dar brecha para ninguém saber o que sentia de verdade. Quando o grupo terminou, foi saindo de mansinho, mas Marlene correu atrás. E aí, gostou? Vai voltar semana que vem? Lúcia queria dizer não. Queria inventar outra desculpa, mas só conseguiu dar de ombros. O caminho de volta para casa foi longo. Ela sentiu o cheiro de terra molhada, as galinhas ciscando no quintal, o calor batendo forte no rosto e aquela sensação de que alguma coisa tinha mudado dentro dela. Não sabia dizer o que era, mas parecia que pela primeira vez em muito tempo, alguém tinha olhado para ela de verdade, mesmo que só por um instante. Chegou em casa, largou o sapato na porta e sentou-se na cama, cansada. Ficou pensando naquele homem calado, no jeito respeitoso do olhar dele, no silêncio confortável que ele carregava. Sentiu vontade de saber quem era, de ouvir a voz dele, de saber se ele também tinha medo de recomeçar. Mas logo cortou o pensamento, como sempre fez. Afinal, não era para ela esse negócio de esperança, de paixão tardia. Pelo menos era o que ela achava. Naquela noite, deitou-se e ficou olhando para o teto. O barulho dos grilos do lado de fora, misturado com o vento quente, trouxe lembranças de tempos que ela nem queria lembrar.
O passado às vezes vem visitar a gente quando menos espera e traz junto aquele frio na barriga, aquela vontade de desaparecer. Só que agora alguma coisa dizia que, querendo ou não, o passado iria bater em sua porta de novo. E ela não sabia se estava pronta para abrir. O que ela não sabia é que dali para a frente, cada pequeno passo fora de sua rotina a levaria cada vez mais perto do segredo que ela passou a vida inteira escondendo e que talvez, para finalmente se libertar dele, ela teria que encarar coisas que nunca teve coragem, nem de dizer em voz alta. Lúcia acordou meio desnorteada, como se tivesse perdido a hora de acordar para a vida. Passou a manhã tentando ocupar a cabeça, mas a lembrança daquele homem não saía de sua mente. Era estranho sentir aquele calorzinho por dentro, um susto misturado com curiosidade, com vontade de saber mais. Uma vontade que ela tinha aprendido a engolir desde menina. Na semana seguinte, Dona Marlene apareceu de novo, dizendo que não aceitava desculpa para ela faltar no grupo. Se não for, eu mesma venho te buscar pelo braço, ouviu? Ameaçou com aquele jeito mandão. No fundo, Lúcia ficou até grata. Precisava mesmo sair de casa, respirar outros ares, ver outras caras. Então colocou o vestido azul de novo e foi. Dessa vez, entrou na sala mais devagar, procurando um canto para se esconder, mas não deu tempo. O homem do olhar tranquilo estava lá de novo, na mesma cadeira, olhando para a rua. Ninguém ao redor parecia notar a presença dele, mas Lúcia viu que ele reparou quando ela chegou. Não era aquele olhar de homem atrevido que mede a gente de cima a baixo, que faz a gente querer sumir. Era um olhar respeitoso que parecia pedir licença antes de invadir qualquer pensamento. Naquele momento, Lúcia quis sorrir, mas ficou só no pensamento, segurando a expressão. O grupo começou como sempre, com brincadeiras, piadas sem graça. Uma animadora querendo colocar todo mundo para dançar. Lúcia só fazia companhia para seu copo de café, quieta, fingindo que se divertia. Até que do nada, ele veio puxar assunto. A senhora não é daqui, né? Perguntou de um jeito calmo, quase como quem pede permissão para conversar. Lúcia o olhou bem na cara. Aquele bigode bem aparado, o cabelo branco, uns olhos castanhos claros que pareciam enxergar além da casca. Sou sim. Só ando pouco pela vila. Prefiro ficar em casa, respondeu, tentando encerrar o assunto. Mas ele não desistiu. Sorriu de lado e disse: gente boa se esconde mesmo, né? Meu nome é Djalma. Prazer. Aquele prazer saiu diferente, tão simples, mas a fez tremer por dentro. Lúcia não sabia mais como funcionava esse negócio de conversar com um homem. Fazia décadas que se trancava para todo mundo, aprendendo a não dar abertura. Mas Djalma parecia diferente dos outros. Não perguntava demais, não elogiava a aparência. Falou das galinhas dele, das mangas do sítio, das peripécias dos netos que vinham visitar nas férias. Por um instante, Lúcia se sentiu como uma pessoa comum, dessas que podem sentar e ouvir história alheia, sem medo do que vai acontecer depois. O tempo passou tão depressa que só percebeu quando a tal animadora chamou para o lanche. Lúcia comeu devagar, tentando digerir tudo. O pão, o café, o calor do olhar dele e as lembranças que já ameaçavam voltar. Lembrou da menina que foi, das vezes em que qualquer olhar de homem era motivo para ela ficar com o corpo inteiro duro de pavor. Depois do lanche, Djalma se despediu com um aceno simples, sem encostar, sem se prolongar. Lúcia achou aquilo bonito, respeitoso. Andou para casa pensando nisso, tentando entender por que aquilo mexia tanto com ela. Era só uma conversa, mas parecia que tinha aberto uma janela em sua alma, algo que ela nem sabia que ainda existia. Chegou em casa e foi direto para a janela do quarto, olhar a rua de longe. Viu as crianças brincando, os cachorros correndo atrás do carro do leite, a poeira subindo no ar. Pensou em como o tempo tinha passado para ela, como tinha se transformado em alguém acostumada a ficar à parte de tudo. Mas aquele dia a deixou inquieta. Ficou imaginando se seria mesmo possível mudar, mesmo depois de tanto tempo presa na própria casca. À noite, sentou-se na varanda com o rádio baixinho e ficou pensando em tudo o que não viveu. Lembrou de como aprendeu cedo que olhar de homem não era coisa boa. Da primeira vez que sentiu o corpo gelar, que as pernas tremeram de medo, e sem perceber, começou a comparar o passado com aquele presente ali, novinho, aberto, pronto para ser vivido de outro jeito. Foi dormir pensando em Djalma, naquele olhar que não pedia nada,
mas oferecia paz. Só que a vida não é simples assim. Com cada alegria nova, vem junto um medo antigo. E Lúcia sentia que a cada vez que se deixava levar, o passado vinha puxá-la de volta para dentro, lembrando que segredo, quando não é contado, vira corrente. E foi aí que começou a se perguntar até quando daria para esconder quem ela realmente era, e se de repente alguém descobrisse o que ela não sabia e nem poderia saber naquela época, era que aquele olhar de Djalma a obrigaria a encarar tudo o que ela mais fugiu a vida inteira. Não era só o medo de homem, era o medo de si mesma. Tem noite que a gente deita, fecha o olho e acha que vai conseguir descansar, mas basta o silêncio da casa tomar conta que o passado resolve fazer visita. Chega sem avisar, senta na beira da cama, sussurra lembranças na nossa orelha. Naquela semana, depois daquela conversa com Djalma no grupo de idosos, foi isso que aconteceu com Lúcia. Deitou-se com esperança, mas acordou de madrugada, sentindo um peso antigo que nunca a deixou de verdade. Fui se lembrar de quando era menina, do tempo em que o mundo parecia mais seguro, mais simples, antes da vida se complicar demais para seu gosto. Na infância, sua preocupação era ajudar a mãe na cozinha, fugir das palmadas do pai e correr atrás das galinhas no quintal. O mundo era pequeno e cabia direitinho entre a cerca de sua casa e o riacho lá embaixo, onde ela molhava os pés e ficava sonhando com coisas boas. Mas o tempo vai virando a gente pelo avesso, vai marcando o corpo e a alma de um jeito que a gente nem percebe. Lúcia cresceu calada, sempre na sua, sem dar trabalho para ninguém. Sua mãe era de poucas palavras, mas vigiava a gente com o olhar. Cuidado com os homens, Lúcia. Cuidado com as conversas. Cuidado até com as amigas. E ela foi tomando aquilo como verdade, guardando cada conselho como linha enrolada em carretel. Só que mesmo tomando todo o cuidado do mundo, tem coisa que escapa da mão da gente, e tem cicatriz que não é visível por fora, mas fica ali queimando, lembrando que a infância passou rápido demais. Quando chegou sua vez de virar moça, a responsabilidade dobrou. Começou a ajudar mais em casa, a cuidar dos irmãos menores, a levantar antes do sol para ir buscar água no poço, a aprender a bordar, costurar, fazer comida para quando chegasse a hora de casar. Todo mundo dizia que ela seria uma boa dona de casa, que logo apareceria algum rapaz interessado. E ela só queria passar despercebida, não chamar a atenção de ninguém, nem para elogio, nem para crítica. Foi por essa época que sua mãe recebeu um bilhete de sua tia da cidade pedindo ajuda por uns dias. Manda a Lúcia aqui. Estou precisando de mão para dar conta do serviço. Lúcia achou estranho, mas não tinha escolha. Era obrigação de filha obediente. Preparou uma trouxinha com 2 mudas de roupa, se despediu da mãe, ganhou um beijo frio do pai e seguiu no caminhão do compadre até a casa da tia, achando que seria só uma temporada fora de casa, uma experiência nova, diferente. O que ela não sabia era que aquele tempo fora de casa a mudaria de um jeito que ela nunca mais seria a mesma. Quando chegou, a tia a recebeu com um abraço apertado. A colocou logo na cozinha para descascar alho, mexer panela, varrer chão. A casa era maior que a sua, cheia de móveis brilhando de cera, cortina rendada nas janelas, cheiro de comida diferente. Mas logo no primeiro dia, Lúcia reparou que o marido da tia era esquisito. Não era de muita conversa. Ficava só reparando. Olho estreito, boca torcida, um jeito de rir que a arrepiava sem motivo. Primeiro, ela pensou que era coisa de sua cabeça, bobagem de menina, mas o incômodo foi crescendo. Teve uma vez que ele passou por ela no corredor e a mão dele roçou em seu braço de um jeito que não era normal. Lúcia fingiu que não percebeu, mas começou a andar mais rápido dentro de casa, a evitar ficar sozinha na cozinha, a fechar a porta do quarto antes de dormir. Cada vez que ele chegava perto, seu coração batia mais forte, não de alegria, mas de medo. Era como se ela já soubesse que alguma coisa ruim estava para acontecer, só não sabia quando. E assim foi passando o tempo, cada dia mais difícil de esconder o desconforto, de fingir que estava tudo bem. Às vezes, sonhava com a casa da sua mãe, com o cheiro do café dela, com a risada de seus irmãos, mas acordava e via que ainda estava ali, presa num lugar que não era seu, cercada de gente que não via o que ela via, que não sentia o que ela sentia, e aquela sensação de ser invisível, de gritar por dentro e ninguém ouvir, foi virando marca, foi virando ferida. Lúcia foi aprendendo a caminhar pisando leve,
a não chamar a atenção, a ser quase sombra na casa da tia. Pensava, se eu ficar quietinha, logo passa. Logo vou embora. Só que o destino tem mania de mostrar para a gente que as marcas mais profundas vêm de onde menos se espera. E essa história que começou tão simples, estava apenas começando a mostrar suas verdadeiras cicatrizes. Lúcia não sabia, mas em breve o que era só medo iria virar realidade. E aí sua vida nunca mais seria a mesma. Aquele dia, naquela casa de sua tia, foi quando sua infância acabou de verdade. E mesmo depois de tantos anos, parece que ela ainda sente o cheiro forte do sabão de soda no chão, o eco dos passos no assoalho, os uivos do vento passando por debaixo da porta. Ela já estava desconfiada há dias. Como contou antes, o marido de sua tia, seu Arlindo, não era homem de conversa. Era desses que só fala alto para reclamar, mas quando ficava calado, dava ainda mais medo. Tinha um jeito de olhar atravessado, de rir sozinho, de chegar perto demais sem motivo. Era um calorão daqueles, desses que derrete até pensamento. E a casa parecia ainda mais abafada com o nervoso crescendo dentro de Lúcia. Naquele dia, a tia saiu cedo para a feira. Disse que voltava na hora do almoço. Deixou Lúcia sozinha para varrer o terreiro e cuidar do almoço. Ela devia ter uns 14 anos, magra, desajeitada, cabelo preso num rabo de cavalo. Passou a manhã de olho no relógio, querendo que o tempo corresse logo, querendo terminar o serviço para poder se trancar no quarto. Mas o tempo não colaborava. Lúcia estava na cozinha picando cebola, quando ouviu o barulho da porta da sala abrindo devagar. Seu coração disparou. Ela sabia que era ele antes mesmo de ver. Ele entrou com passos lentos, arrastando o chinelo, e ficou-a olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Não disse nada. Só ficou parado ali, apoiado na bancada. O cheiro de suor misturado com o cigarro veio antes dele chegar perto. Lúcia sentiu o estômago embrulhar. Fingiu que não percebia. Continuou picando cebola com a mão trêmula, rezando para ele sair logo dali. Mas ele não saiu. Chegou por trás, colocou a mão pesada no ombro de Lúcia. "Está sozinha hoje, hein, mocinha?" Disse com aquela voz arranhada, quase sussurrada. Lúcia tentou sorrir, tentou fingir que era só conversa, mas seu corpo inteiro gelou. Disse que sua tia já estava voltando, que precisava terminar o almoço. Mas ele riu baixo, um riso que lhe deu vontade de chorar. Ele apertou mais o ombro dela, a puxou de leve, a virou para ficar de frente. Lúcia sentiu o cheiro do hálito quente, os olhos dele cravados nos dela. Um olhar que não era de parente, não era de amigo, não era nada que ela já tivesse visto antes. "Você está virando moça, né? Já sabe das coisas." Lúcia disse que não, que era só menina que precisava terminar o serviço, mas ele não se afastou. Com a outra mão, começou a passar a mão pelo braço dela. Subiu até o pescoço, puxou a cabeça de Lúcia de leve para perto dele. O corpo dele era grande, duro, parecia uma parede na frente dela. Ela travou, ficou sem ar, o peito apertado. Tentou sair, mas ele a segurou firme. "Fica quieta, não faz escândalo, senão a vizinha escuta e tua tia vai brigar contigo." Sussurrou com raiva, misturada com gozação. Foi então que ele tentou beijá-la. A boca dele, seca, áspera, encostou em seu rosto e o nojo lhe deu um enjoo que subiu feito febre. Sentiu a mão dele entrando por baixo de sua blusa, os dedos gelados, a pele arrepiada de medo. Começou a chorar baixinho, pedindo para ele parar, implorando. "Por favor, tio, não faz isso. Deixa eu ir." Mas ele não ligou. Só a mandava calar a boca, ameaçando com aquela voz dura. "Isso aqui ninguém precisa saber. Se contar para alguém, tua tia vai colocar você para fora de casa. E quem vai acreditar em menina mentirosa?" Lúcia lutou como pôde. Tentou se soltar, mas ele era forte demais. Chegou a gritar, mas a voz saiu falha, trêmula. Ele a apertava contra o fogão, e o cheiro do gás vazando, da cebola cortada, da pele suada dele, tudo misturado, ficou gravado para sempre em sua cabeça. Por sorte, se é que existe sorte nessas horas, alguém bateu palmas no portão. Ele se assustou, soltou o braço de Lúcia de supetão e saiu da cozinha como se nada tivesse acontecido. Ela ficou ali caída no chão, sentindo o braço doer, o corpo todo pegando fogo de vergonha, de medo, de nojo. Chorou até não ter mais lágrima. Quando conseguiu se levantar, foi para o quarto, fechou a porta e encostou as costas nela, tentando recuperar o fôlego.
Ficou ali um tempo que não sabe dizer, escutando o coração bater no ouvido, querendo sumir. Quis tomar banho, lavar o cheiro dele de si, mas nada tirava aquela sensação grudada na pele. No espelho, o rosto manchado de choro, o olho vermelho, o cabelo bagunçado. Se sentiu pequena, suja, como se tivesse feito alguma coisa errada. Quando sua tia chegou, tentou contar, mas as palavras não saíam. Ela olhou de rabo de olho, percebeu que Lúcia estava estranha. Lúcia insistiu. Tia, o seu Arlindo. E a tia, sem paciência, já a cortou. O que foi agora, menina? Se fez alguma coisa errada, fala logo. Lúcia travou. Pensou em contar, mas a tia a olhou com uma frieza que a fez calar. Não começa com drama, Lúcia. Homem é assim mesmo. Só fica quieta, não chama a atenção. Aquilo a esmagou. Sentiu vergonha, culpa, raiva. Tudo ao mesmo tempo. Pensou que era melhor engolir tudo, fingir que não aconteceu, porque ali ninguém a iria proteger, só ela mesma. Naquela noite dormiu encolhida na cama, ouvindo os passos dele pela casa, o ranger do colchão dele, o vento batendo na janela. Jurou para si mesma que nunca mais iria confiar em homem nenhum, nunca mais iria baixar a guarda, nunca mais iria deixar ninguém chegar perto de novo. Ali, naquela casa, nasceu a ferida que ela carregaria para sempre. Uma marca que nem o tempo, nem o esquecimento conseguiu apagar. E naquele silêncio do seu quarto, fez a promessa que seguiria por toda a vida. Ninguém nunca mais a machucaria daquele jeito. Mas a vida é cheia de voltas e segredo guardado demais vira corrente que pesa para sempre no peito. E o pior é que, mesmo anos depois, tudo isso ainda a assombrava como se nunca tivesse acabado de verdade. Depois daquele dia na casa da sua tia, parecia que o mundo de Lúcia tinha ficado mais escuro, mais pesado. O silêncio virou seu companheiro. Não aquele silêncio manso de casa de interior, mas um silêncio duro, sufocante, desses que apertam o peito e fazem a garganta fechar. Lúcia se sentiu sozinha de um jeito que nem sabia explicar direito. Mesmo rodeada de gente, parecia que só ela sabia do peso que carregava. Passou o resto daqueles dias na casa da tia como um fantasma, fazendo tudo no automático. Evitava cruzar com o seu Arlindo, fugia do toque, baixava o olhar, torcia para ele não notar sua presença. No café da manhã, sentia o cheiro do pão tostado, mas não tinha gosto de nada. No almoço, a fumaça do feijão a fazia lacrimejar. Mas não era o cheiro forte, era a lembrança daquilo que ele fez, que não saía de sua cabeça de jeito nenhum. Tomava banho tentando esfregar a pele até arder, mas era como se a sujeira fosse por dentro, grudada na alma. A tia notou que ela estava diferente, sim, mas só reclamou. Menina, anda distraída. Parece que viu assombração. Se não vai ajudar, pode voltar para casa. E Lúcia, de medo, de vergonha, de não saber como explicar o que sentia, aceitou a bronca calada. Chegou a noite em que pediu bem baixinho para a tia mandá-la de volta para a casa de sua mãe. A tia bufou, disse que era frescura, que era difícil achar gente de confiança, mas acabou concordando. E Lúcia só queria fugir dali, como se voltando para sua vila, tudo pudesse voltar ao normal. No caminho de volta, o balanço do caminhão a deixou enjoada. O barulho do motor parecia martelar sua cabeça. Ficou olhando pela janela a poeira subir, as árvores passando depressa, e pensou se algum dia iria conseguir esquecer aquele dia, mas já sentia dentro de si que aquilo iria ficar para sempre. Quando chegou em casa, sua mãe percebeu logo que tinha alguma coisa errada. Está pálida, menina. Ficou doente lá na cidade? Respondeu que não. Inventou história de enjoo, de comida estragada, só para não ter que encarar a verdade. O pai nem olhou direito, só perguntou se a tia tinha mandado recado e voltou para a conversa dele com os compadres. Lúcia se sentiu invisível, mas no fundo era melhor assim. Preferia o esquecimento à vergonha de tentar contar o que tinha acontecido. Naquela primeira noite em casa, não dormiu nada. Ficou ouvindo os sons conhecidos, cachorro latindo longe, o vento batendo na telha solta, o chiado do lampião. Tentou rezar baixinho, não por religião, mas para acalmar o coração. Sentiu vontade de chorar alto, mas se segurou. Lembrou do que sua tia falou. Que homem era assim mesmo, que menina tinha que se cuidar. E pensou, será que a culpa era minha? Será que eu tinha feito alguma coisa errada para merecer aquilo?
Passou a agir como se nada tivesse acontecido. No começo, tudo era forçado. Sorriso amarelo, conversa fiada, ajuda na cozinha. Mas por dentro era só medo. Medo de que alguém percebesse. Medo de que algum homem da vila a olhasse do mesmo jeito. Medo de estar marcada para sempre. Foi ficando cada vez mais na sua. Evitava sair de casa, deixava de ir nas festas de igreja, nas rodas de viola, inventava serviço só para não ter que cruzar com ninguém. Se algum rapaz vinha puxar papo, ela se esquivava, respondia seca. Fugia antes de qualquer aproximação. Sua mãe começou a se incomodar. Você mudou, Lúcia. Está arisca, desconfiada de tudo. Isso não é jeito de moça. Mas ela não sabia como explicar, nem queria. Achou melhor deixar passar. Deixar o tempo resolver. Só que o tempo não apaga. Só ensina a esconder. E Lúcia foi aprendendo. A cada dia, foi enterrando o segredo mais fundo. Colocava uma pedra em cima, depois outra, até virar um muro. Nos meses seguintes, notou que até seu corpo mudou. Andava sempre com os ombros encolhidos. Vestia roupa larga para não chamar a atenção. Prendia o cabelo bem puxado. Evitava perfume, batom, qualquer coisa que pudesse atrair o olhar de homem. Se tinha que ir à venda, ia com pressa. Se tinha homem na calçada, atravessava a rua. Criou hábitos para sobreviver. Às vezes, sua mãe perguntava: está esperando o que da vida, Lúcia? Não vai se abrir? Não vai arranjar alguém para te dar companhia? Ela só sorria de canto, mudava de assunto. Nunca teve coragem de dizer que já tinha apanhado da vida cedo demais e que depois daquilo, confiar virou palavra proibida. Só que ninguém vive de pedra para sempre. Por mais que ela tentasse ser forte, às vezes o peito doía de saudade do que nunca viveu. Viu as amigas se arrumando para a festa, as vizinhas casando, tendo filhos, e sentiu uma mistura de inveja, tristeza e raiva. Raiva de si mesma, de não conseguir ser igual, de não conseguir esquecer, de não ter dito nada, de não ter gritado, de não ter lutado mais. Mas na verdade, com 14 anos, o que é que uma menina sabe da vida? Fez o que pôde do jeito que deu. E por muitos anos, achou que esconder era o melhor jeito de seguir. Só que o segredo crescia a cada dia, pesava cada vez mais. O tempo passou, e ela foi virando essa mulher fechada que a vila aprendeu a respeitar, mas que ninguém nunca entendeu de verdade. O povo sempre achava um motivo para falar. Ela deve ter sido magoada, deve ter perdido alguém importante, deve ser ruim de gênio. Ninguém imaginava a dor escondida, o medo plantado lá atrás, a marca deixada sem querer. E ela, quieta, só fingia que não ligava. Mas por dentro, todo dia era batalha. O silêncio virou seu abrigo, mas também sua prisão. E assim, sem perceber, começou a acreditar que nunca mais iria sair desse buraco. Só não imaginava que um dia o destino a empurraria para fora dele, a obrigaria a encarar tudo de novo, de um jeito que ela nunca esperou. Depois que voltou para a vila, Lúcia fez de tudo para ser invisível. Andava devagar, na ponta dos pés, evitando todo e qualquer olhar. Quanto menos reparassem nela, melhor. Sua rotina foi ficando cada vez mais apertada, cheia de pequenos rituais para ninguém desconfiar do que se passava dentro dela. Levantava cedo antes do sol dar as caras, ia direto lavar o rosto com água fria para ver se tirava o cansaço. Preparava café para a família, arrumava a casa, ajudava os irmãos pequenos a se vestir para a escola. Sua mãe sempre dizia que mulher de verdade tem que saber servir. Não pode ser preguiçosa, nem vaidosa demais. Lúcia levou a sério. Era mais fácil ocupar as mãos do que dar tempo para a cabeça inventar lembranças ruins. Se algum rapaz cruzava o portão e puxava assunto, ela já dava logo um jeito de cortar, com gentileza, mas firme. Quando alguém tentava brincar com seu jeito reservado, inventava serviço para escapar da conversa. Na venda era só o necessário. Comprava feijão, açúcar, farinha. Não olhava para o balcão, não olhava para ninguém. As vizinhas começaram a falar. Lúcia ficou esquisita depois que voltou da cidade. Está meio bicho do mato. Nem parece a mesma menina. Se soubessem, né? Mas ninguém nunca soube. As poucas amigas de infância foram se afastando. Umas casaram, outras mudaram para a cidade grande. Ficaram moças de verdade, com vida de novela. Lúcia ficou para trás. De vez em quando, vinha uma saudade aguda de brincar na rua, de rir alto, de correr sem medo. Mas era só fechar o olho e sentir o peso do que lhe aconteceu.
que ela lembrava do motivo de ter mudado tanto. Preferiu não explicar, não reclamar. Achou que era melhor assim. O trabalho foi virando seu escudo. Aprendeu a costurar com a mãe. Começou a pegar roupa para fazer para os outros e quando viu, já era conhecida como a costureira da vila. Era costura dia e noite, sem tempo para pensar em homem, em namoro, em sonho de família. Cada ponto que dava era um jeito de afastar lembrança ruim, de mostrar para si mesma que era capaz de ser útil, de ter valor, de ser necessária. Sentia-se viva de um jeito estranho, viva pelo que fazia para os outros, não pelo que era para si. As festas, as celebrações, tudo aquilo passou a ser só cenário do qual ela assistia de longe. Quando é que você vai arrumar alguém, Lúcia? Está esperando o quê da vida? Lúcia respondia rindo, fingindo que estava tudo bem. Agora não. Estou sem tempo para essas coisas. Era mentira, claro. Tempo ela até tinha, mas não tinha coragem de tentar. Foi virando a mulher que ninguém escolhia para dançar. A que ficava no canto da festa, olhando o salão, cuidando da bolsa das outras, lavando as panelas da cozinha. Sua mãe começou a se preocupar de verdade. Você está muito calada, filha. Mulher não foi feita para viver só não. Mas ela fingia que não ouvia, mudava de assunto. Preferia falar de qualquer outra coisa, da seca, do preço do arroz, do vestido que a filha da vizinha queria que ela fizesse. Tudo para não ter que encarar a pergunta de verdade. Por que eu me tornei tão diferente das outras? Mas a verdade é que ser invisível por fora não apagava o que doía por dentro. Às vezes, tarde da noite, quando a casa já estava em silêncio, ela se pegava chorando baixinho, apertando o travesseiro contra o rosto para ninguém ouvir. Era saudade de si, da menina que sonhava, que acreditava que a vida podia ser boa. Era raiva de não conseguir mudar, de não conseguir confiar, de não conseguir esquecer. Nessa época, até sua saúde começou a sentir. Passou a dormir mal, a ter dor nas costas, no estômago, ansiedade que ela nem sabia o nome. Se tinha que sair para algum lugar desconhecido, já ficava dias com dor de barriga, suando frio, pensando em tudo de ruim que podia acontecer. Se algum homem chegava perto, o coração disparava. As mãos tremiam. Ela já procurava uma rota de fuga. Foi perdendo a vontade de se arrumar. Cabelo sempre preso, roupa larga, sem vaidade nenhuma. Não era para chamar a atenção. Era para passar despercebida. Achou que era o melhor caminho para sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E isso ela só foi entender muitos anos depois. Lúcia achava que tinha se escondido bem, que ninguém jamais iria perceber. Mas o destino, com sua mania de revirar a vida da gente, já estava armando o caminho para a obrigar a enfrentar tudo aquilo outra vez. Só não sabia ainda como, nem quando. Teve época que Lúcia achava que o tempo era capaz de apagar qualquer lembrança ruim, que bastava deixar os dias passarem, um atrás do outro, que a dor iria sumindo igual poeira depois da chuva. Só que com o passar dos anos foi descobrindo que esquecer não é escolha. A gente pode até fingir, pode se ocupar até cansar, pode encher a vida de rotina e trabalho, mas tem lembrança que fica igual semente ruim, enterrada, esperando só a hora certa de brotar de novo. Depois daquele tempo difícil, sua vida entrou num compasso de fuga. Ocupar a cabeça era seu único remédio. Costurava para a vila inteira, farda de escola, vestido de noiva, lençol bordado para enxoval de recém-casada. Todo mundo elogiava seu serviço. Era raro o dia em que a máquina de costura parava de roncar lá em casa. E no barulho daquela máquina, Lúcia ia costurando também seus sentimentos. Um ponto aqui, outro ali, tentando prender tudo o que doía para dentro de si. Às vezes, quando o corpo cansava, ela ia para o quintal, sentava debaixo da sombra do pé de limão e ficava olhando para o céu, contando as nuvens. Pensava se um dia iria conseguir rir sem medo, se iria poder gostar de alguém sem sentir vontade de fugir. Mas nessas horas, a lembrança daquele dia na casa da tia voltava como um filme. O cheiro do suor, a mão pesada do seu Arlindo, a sensação de estar presa numa armadilha. Ela tentava de todas as formas apagar da mente, mas bastava uma palavra atravessada ou um toque inesperado para tudo voltar igual a antes. Teve uma vez, uns anos depois, que um rapaz da vila começou a se engraçar para cima dela. Era filho de compadre, boa gente, educado, sempre a tratou com respeito. Ele vinha trazer pão fresquinho de manhã, puxava a conversa no portão, elogiava seu café.
Lúcia percebia que ele estava interessado e tinha hora que quase dava vontade de responder, de abrir uma brecha, mas era só ele se aproximar demais, tentar encostar em sua mão, que seu corpo travava. O medo subia no peito, as mãos começavam a suar, o coração disparava como se ela tivesse feito coisa errada. Lembra bem de um dia em que ele a chamou para dar uma volta na praça. A vila toda olhou, reparou, comentou: "Olha, a Lúcia vai arrumar namoro." Cochicharam as vizinhas. Por fora, Lúcia tentou manter a pose. Caminhou devagar, sorriu sem mostrar os dentes, mas por dentro era só tumulto. Sentaram-se num banco. Ele começou a contar história de infância, de trabalho, de sonho de ter família. Em dado momento, tentou segurar sua mão e ela gelou. Retirou a mão de fininho. Fingiu que precisava ajeitar o cabelo. Inventou dor de cabeça, qualquer coisa para sair dali sem escândalo. Chegou em casa arrasada. Chorou de raiva de si, de vergonha, de frustração, porque não conseguia ser igual às outras. Porque seu corpo reagia daquele jeito, como se todo homem do mundo fosse igual ao que a feriu. Sua mãe reparou que ela estava estranha. Perguntou: "O que houve, minha filha? Brigou com o moço?" Ela desconversou. Disse que não estava se sentindo bem, que preferia ficar sozinha. E sua mãe, do jeito dela, respeitou o seu silêncio. Lúcia tentou de novo outras vezes. Foi à festa do padroeiro. Dançou com um primo distante, mas foi só ele segurar sua cintura que veio aquele enjoo, aquela vontade de sair correndo, de gritar, de sumir. Passou a evitar ainda mais tudo que lembrasse namoro, toque, aproximação. Se tinha festa, ela ajudava na cozinha, cuidava das crianças, lavava a panela, qualquer coisa para não ter que dançar, para não ser escolhida. O povo foi deixando de insistir, as perguntas diminuíram. Virou assunto de cochicho, piada de fim de festa. Lúcia não nasceu para isso não, é muito fechada. Mas ninguém imaginava que por trás desse fechada tinha uma dor imensa, uma batalha interna que ela travava todo dia. Começou a se convencer de que nunca iria conseguir mudar, que seu destino era mesmo ficar sozinha, cuidar dos outros, ser boa no serviço. Teve noite que rezou baixinho, pedindo para esquecer, para conseguir confiar em alguém, mas acordava igual, com a mesma angústia, o mesmo medo. Com o tempo, foi aprendendo a sobreviver. Inventava desculpa para não sair. Dizia que tinha trabalho acumulado, que precisava cuidar da mãe, do irmão mais novo, do jardim. E a vida foi passando. Viu amigas casando, tendo filhos, envelhecendo ao lado de alguém. E ela ali, igual pedra parada, vendo o tempo correr, sem nunca saber se um dia teria coragem de tentar de novo. O segredo que ela carregava era pesado demais para dividir com alguém. Por isso, foi tentando esquecer, apagar, enterrar cada vez mais fundo. Só que como a vida faz questão de mostrar, a gente pode fugir de muita coisa, menos daquilo que ainda dói. E sem perceber, estava chegando o dia em que tudo iria mudar de novo. Só que dessa vez ela não teria para onde correr. Nessa altura da vida, Lúcia já era mais conhecida como a costureira Lúcia do que pelo seu nome inteiro. Seu ateliê era a própria sala de casa, uma mesa encostada na janela, máquina de costura barulhenta, linhas coloridas espalhadas nos potes de vidro e um monte de panos dobrados nos cantos. Vez ou outra, uma cliente aparecia cedo, trazendo vestido para ajustar, lençol para bordar, fantasia de criança para a festa de escola. Lúcia recebia todo mundo com aquele sorriso que aprendeu a dar. Nem frio, nem calor, só suficiente para não abrir conversa demais. Ali, atrás da máquina, ela sentia que podia controlar as coisas. O barulho da agulha furando o tecido era a sua música, um refúgio contra os pensamentos barulhentos. Tinha dia que começava a costurar antes do sol nascer e só parava depois da novela para não dar espaço para a memória ruim crescer dentro de si. Enquanto as outras mulheres falavam dos maridos, dos namoros, dos ciúmes e dos sonhos, Lúcia falava de bainha, de ponto reto, de linha resistente. Fazia o que sabia, o que dava conta. E só costurar virou também sua desculpa para fugir de tudo que a tirava do lugar seguro. Se tinha baile na vila, ela dizia que tinha encomenda atrasada. Se tinha procissão, ela ficava cuidando do vestido da santa, ajeitando os detalhes, escapando do povo, do burburinho, das perguntas que não queria responder. Se aparecia algum homem querendo conversa mais demorada, ela fingia pressa. "Desculpe,
Estou cheia de serviço. Fica para outro dia. E assim foi ficando cada vez mais isolada. Por fora, parecia ocupação, mas era medo pura e simples. Sua mãe, atenta, tentava de vez em quando empurrá-la de volta para o mundo. Você é a moça direita, Lúcia. Não precisa se esconder tanto não. Deixa o povo falar. Tem muita mulher por aí que se arrepende de não ter vivido. Lúcia só respondia que cada um sabe onde o sapato aperta. A mãe insistia pouco, mas Lúcia sabia que no fundo doía nela ver a filha daquele jeito, como se tivesse parado no tempo. Às vezes, enquanto passava o ferro na roupa ou cortava tecido na tábua velha, pensava na vida das outras mulheres. Via as vizinhas de marido, de filhos, de neto, as festas de aniversário, os almoços de domingo cheios de gente, barulho de criança correndo, panela de feijão transbordando. Lúcia escutava aquele som do portão abrindo, de família crescendo, e sentia uma tristeza que ela engolia junto com o café morno da tarde. Pensava, será que um dia vou conseguir sair desse ciclo? Ou será que o que me sobrou foi só costura, silêncio e a companhia de mim mesma? Seus irmãos cresceram, casaram, cada um para um canto. Só ela ficou na casa velha, tomando conta do jardim, cuidando do cachorro, vivendo do trabalho das mãos. Em dia de domingo, quando a vila estava toda reunida, ela ficava pela janela vendo a alegria dos outros, torcendo para ninguém notar sua ausência. Quem reparava, achava que era opção, mas era medo travado no peito. Com o tempo, as tentativas de se encaixar foram diminuindo. Parou de aceitar convites, de sonhar com coisa diferente, de esperar que alguém pudesse ver além de sua casca. E assim foi virando parte da mobília, dessas que todo mundo conhece, mas ninguém de verdade entende. O povo a respeitava, a chamava para resolver pepino de costura difícil, pedia conselho de vida, mas quando o assunto era amor, felicidade, recomeço, ela preferia se calar. Não era por amargura, era por falta de coragem mesmo. O curioso é que, vez ou outra, alguma coisa a cutucava por dentro. Bastava um cheiro diferente, um perfume novo, um bolo saindo do forno, um botão de flor se abrindo no quintal, para ela sentir que ainda tinha uma vontadezinha de viver mais, de ter história para contar, de experimentar o que as outras mulheres experimentaram. Mas era só tentar imaginar que o passado vinha pesado, cobrando lembrança, reavivando o medo, e ela se refugiava de novo atrás das linhas, do barulho da máquina, da rotina confortável. Os anos passaram assim, um igual ao outro. O corpo foi mudando, os sonhos foram ficando menores, e a costura foi virando quase sua única identidade. Mas costurar, por mais que aliviasse, não curava tudo, porque tinha dor que não cedia à linha, que não cedia à agulha, que não cedia à paciência. Tinha dias em que ela sentia uma solidão do tamanho do mundo, e não adiantava janela aberta, nem rádio ligado, nem cachorro no colo. Nessas horas, ela olhava para o espelho e via uma mulher envelhecida antes do tempo. Uma mulher que se escondeu tanto que quase se perdeu de si. Às vezes pensava que era castigo, que era destino, que era o preço de não ter enfrentado o que precisava. Mas no fundo, sabia que fez o melhor que pôde com o que tinha. Sobreviveu e por muito tempo achou que só isso já era o bastante. O que ela não sabia era que o mundo dá voltas e que, depois de tanto fugir, um dia ela seria obrigada a se olhar de novo por dentro. Iria chegar a hora em que a costura não bastaria, em que a vida lhe daria a chance de tentar outra vez, mesmo sem ela ter pedido. E foi numa dessas curvas do destino que tudo começou a mudar de verdade. Se alguém lhe dissesse anos atrás que sua vida iria mudar depois dos 60, Lúcia iria rir, acharia exagero de novela. Mas é isso que a vida faz com a gente. Chega de mansinho, vira tudo do avesso quando menos se espera. Com ela foi assim. Depois de tantos anos escondida atrás da máquina de costura, vivendo só para cuidar da casa dos outros, ela achou que seu tempo de novidade já tinha passado. Mas bastou um encontro para mexer com tudo aquilo que ela achava que estava morto por dentro. Era uma quarta-feira qualquer dessas que já começa quente antes do sol nascer. Lúcia tinha acabado de entregar uns lençóis bordados na casa da professora Doralice quando cruzou com a Marlene, aquela vizinha que adora meter o bedelho na vida alheia. Ela a chamou pelo portão, disse que iria ter um lanche especial no grupo de idosos. A convidou com aquele jeito insistente que só ela tem. Lúcia disse que não estava muito animada. Inventou que tinha serviço acumulado.
Mas Marlene nem quis saber. Chega, Lúcia. Está na hora de se divertir um pouco. Largar mão de ser tão fechada. Vai por mim, tem gente nova no grupo. Quem sabe você não gosta? Lúcia ficou desconfiada. Mas foi. A escola velha estava cheia naquele dia. Tinha cheiro de café recém-passado misturado com bolo de fubá. Vozes rindo alto. Mesas coloridas. Gente animada. Lúcia entrou meio ressabiada, já querendo procurar um canto, quando viu Djalma de novo. Ele estava encostado perto da janela, camisa limpa, cabelo penteado de lado e um olhar calmo que parecia abraçar de longe. Aquele olhar lhe deu um calor diferente, uma sensação estranha que não sentia fazia tempo. Djalma a cumprimentou, mas não forçou o papo, só sorriu. Perguntou se ela estava bem, falou do tempo, de umas mudas de rosa que estava querendo plantar no quintal. Lúcia sentou ao lado dele sem pensar muito e, pela primeira vez em muitos anos, se sentiu à vontade com um homem por perto. O coração acelerou, mas não de medo. Foi de um nervoso bom, aquele friozinho na barriga de quem está pisando em terreno desconhecido. No lanche, conversaram mais. Ele contou histórias de quando era menino. Falou do tempo em que trabalhava na roça, das saudades da mulher que já tinha partido há uns anos. Lúcia ouviu, riu de algumas lembranças dele. Contou umas histórias suas também, coisas simples do cotidiano. No meio da conversa, reparou que ele não a olhava com aquele olhar invasivo que ela sempre temeu. O olhar dele era respeitoso, suave, atento, como quem ouve com o coração. Depois do grupo, ele a acompanhou até o portão. Andaram devagar, conversando sobre o tempo, as plantas, o barulho do rio depois da chuva. Quando chegaram em casa, ele disse: "Gostei de conversar com você, Lúcia. Senti falta disso desde que perdi minha companheira." Aquilo a pegou de surpresa. Não sabia o que responder. Só conseguiu sorrir e agradecer, meio sem jeito. Mas sentiu uma coisa boa, como se alguém tivesse destrancado uma janela em seu peito. Naquela noite, ficou pensando na conversa, nas risadas, no jeito calmo de Djalma. Sentiu vontade de contar para alguém, de dividir a novidade. Mas o medo logo bateu. E se isso tudo for ilusão? E se eu me enganar de novo? Passou anos se protegendo, fechando porta, janela, coração. Será que agora, depois de tanto tempo, eu iria mesmo conseguir confiar? Nos dias seguintes, Djalma começou a aparecer mais. Trazia fruta do sítio, pão doce, uma muda de planta. Nunca chegava de supetão, sempre avisava, perguntava se podia entrar. Sentavam na varanda, conversavam, olhando o movimento da rua, o céu mudando de cor no fim da tarde. Cada visita dele era um susto bom, um desafio novo para esse coração velho. Mas junto da alegria vieram os fantasmas. Tinha dia que ela acordava animada, pensando no que iria conversar com Djalma. E tinha dia que o medo a travava, que ela lembrava do passado, da dor, da vergonha. O corpo reagia sozinho, mão suando, coração disparando, vontade de chorar sem saber por quê. Teve uma tarde em que ele tentou segurar sua mão do jeito mais delicado do mundo, e ela atirou sem querer. Pediu desculpa, disse que era costume de tanto tempo sozinha. Ele não se zangou, só disse: "Não tem pressa, Lúcia, se não quiser está tudo certo." Aquelas palavras foram como um abraço para sua alma. Lúcia foi percebendo com o tempo que Djalma era diferente de tudo o que ela já tinha conhecido. Não pressionava, não cobrava, não fazia perguntas demais. Só estava ali presente, deixando as coisas acontecerem no tempo delas. E isso foi lhe dando coragem devagarzinho para tentar confiar de novo, para sonhar com a possibilidade de ser feliz. Mesmo depois de tudo, cada conversa com ele era um passo fora do esconderijo, um risco novo. E ainda assim, o medo do passado a acompanhava. Às vezes pensava: será que um dia ele vai querer saber por que fiquei sozinha tanto tempo? Será que se souber o que vivi vai continuar querendo minha companhia? O segredo que ela carregava ainda era um muro alto, mas pela primeira vez em muito tempo, Lúcia se pegou querendo que alguém o escalasse, nem que fosse devagar, só para lhe mostrar que era possível recomeçar. Ela não sabia, mas estava prestes a encarar perguntas que passou a vida fugindo. E ali, entre uma conversa e outra com Djalma, seu coração velho começou a bater diferente, com medo, mas também com vontade de viver. Djalma foi chegando na vida de Lúcia devagar, como quem não quer nada, e foi lhe mostrando que às vezes o maior passo é aceitar ajuda, aceitar presença, aceitar companhia de verdade.
Ele passou a vir mais em casa, sempre com cuidado, nunca de surpresa, nunca sem avisar. Trazia a manga madura, abóbora do sítio, doce de leite que ele mesmo fazia. Sentava com ela na varanda, dividia um pedaço de bolo, contava a história de menino, de tempo, de seca, de quando perdeu a esposa e achou que nunca mais iria sorrir de verdade. E Lúcia, ouvindo aquilo, via nele um espelho do que ela também sentia. Aquele medo de recomeçar, de ser boba, de tentar outra vez. Mas mesmo com toda a doçura dele, sua cabeça travava. Era automático, como se ela tivesse uma trava instalada no peito. Quando Djalma se aproximava demais, lhe dava um arrepio. Se pegava sua mão, ela sentia o suor gelar, o coração bater forte, a vontade de puxar a mão de volta. Por fora tentava sorrir, disfarçar. Por dentro era uma luta entre querer confiar e o medo de se machucar de novo. Uma tarde dessas, ele veio ajudar a consertar a cerca do jardim. Ficaram a manhã toda suados, conversando debaixo do sol, ele cortando arame, ela segurando as estacas. Quando terminaram, ele sorriu daquele jeito manso e disse: "Você sabe que pode contar comigo, né?" Aquilo a pegou desprevenida. Sentiu um nó na garganta, a vontade de agradecer, mas as palavras não saíam. Na hora do café, sentaram na mesa com ele, os dois de frente para o quintal. O cheiro do café se misturava com o da terra molhada, recém-regada. Ele começou a falar de confiança, de como a vida tinha ensinado ele a esperar, a não desistir. E ela, ouvindo, sentindo a coragem crescer e o medo tentando a puxar para trás. Ele não a cobrava nada, não forçava nada, mas só o fato de ele estar ali, paciente, esperando que ela se abrisse, já era cobrança suficiente para Lúcia. Num desses cafés, ele a olhou nos olhos e disse: "Lúcia, eu não tenho pressa. Cada pessoa tem o seu tempo. Só queria que você soubesse que eu gosto de você do jeitinho que é. Não precisa ter medo de mim." Lúcia quase chorou na frente dele, mas segurou. O que Djalma não sabia era que por trás de sua demora tinha um abismo de insegurança, de lembrança, de marcas que não sumiram com o tempo. Ela queria acreditar que dava para confiar, mas era difícil. Era como pedir para o corpo esquecer o que ele aprendeu a temer. Teve uma noite em que ela perdeu o sono. Ficou na janela vendo o céu estrelado. O friozinho da madrugada batia no rosto. O cheiro de terra úmida subia do quintal. Ficou pensando em tudo o que tinha deixado de viver por medo, nas festas em que não dançou, nos abraços que não aceitou, nos amores que não permitiu chegar perto. Pensou também no Djalma, nesse homem que estava ali, insistindo sem pressionar, disposto a esperar o tempo que fosse. Perguntou a si mesma se ainda dava tempo de tentar, se ela tinha o direito de viver um pouco de felicidade, mesmo que tardia. Passou dias pensando em tudo isso. Reparou que quanto mais gostava dele, mais medo sentia de o perder. Lúcia foi percebendo que confiar em alguém depois de tanto tempo sozinha era um risco danado, mas que talvez valesse a pena. O preço da confiança era alto, era se expor, era admitir a própria fraqueza, era encarar a dor de frente para, quem sabe, colher um pouco de alegria. Ela estava disposta a tentar, mas morria de medo de dar errado. Quando percebeu que não adiantava mais fugir, resolveu contar para ele parte do que a travava. Não contou tudo, ainda não tinha coragem, mas disse que tinha passado por coisa ruim, que sua história não era leve, que trazia feridas antigas. Djalma a ouviu em silêncio, não a interrompeu, só segurou sua mão com carinho. Ele disse: "Não importa o que você viveu, Lúcia. Eu estou aqui agora. Não quero saber do seu passado. Quero dividir o presente e, se você deixar o futuro." Aquelas palavras foram um alívio e um desafio. Alívio porque viu que ele não a iria julgar. Desafio porque, para dividir o futuro, ela iria ter que enfrentar tudo o que passou de verdade, sem esconder, sem fingir. E naquele momento, percebeu que confiar de novo era seu maior ato de coragem, que ninguém podia fazer isso por ela. Mesmo sem saber como, começou a permitir pequenos avanços. Aceitava o toque de leve, os convites para caminhar, os presentes simples. A cada gesto, seu medo dava um passo para trás. Mas ainda assim, a ferida do passado sangrava, e ela sabia que para seguir adiante, uma hora ela teria que contar tudo. Iria ser difícil, doloroso, mas talvez fosse a única chance de, enfim, se libertar de verdade.
O preço da confiança era alto, mas olhando nos olhos de Djalma, ela achou que valia a pena tentar pagar. O tempo tem dessas de acelerar quando a gente menos deseja. Mal acostumou com a presença de Djalma no seu dia a dia, e já era como se ele fizesse parte do quintal, do cheiro do café, das plantas que ela regava toda a tarde. Ele chegava de mansinho, trazia a fruta madura, contava a novidade da vila e lhe fazia companhia nas pequenas tarefas. O medo ainda morava dentro de Lúcia, mas agora era vizinho da esperança, e isso já era mais do que ela imaginava ser possível. Ela vivia com o receio de quebrar esse encanto. Cada passo que ela dava, pensava se não era ousadia demais. Ficava reparando no olhar dos outros, no que as vizinhas iriam comentar, mas principalmente tinha medo do que ele podia perguntar. Durante meses, foram levando assim, cada um respeitando o espaço do outro. Só que com o tempo as perguntas inevitáveis começam a rondar qualquer relação. Naquela tarde, o céu estava nublado, aquele cinza que parece pesar até no pensamento. O vento batia as folhas do limoeiro e o cheiro de chuva se misturava com o perfume do café recém-passado. Djalma chegou mais cedo do que de costume, trazendo o bolo de fubá ainda quente. Sentaram na varanda, ouvindo o som distante de crianças brincando e cachorro latindo. Conversaram de tudo um pouco, de receita, de preço do arroz, das notícias tristes da televisão. Riram juntos. Dividiram silêncio e ela achou que aquele dia iria passar como outro qualquer. Mas no fundo, Lúcia já sentia um aperto diferente. Intuição de mulher, dessas que a gente aprende a confiar. No fim da conversa, ele ficou quieto por uns minutos, olhando para os pés, coçando a cabeça. Depois respirou fundo e a olhou daquele jeito calmo que só ele tinha. Lúcia. Começou devagarinho, como quem carrega um vaso frágil nas mãos. Me desculpa perguntar, mas por que você nunca se casou? Por que ficou tanto tempo sozinha? Na hora parece que o tempo parou. O barulho dos passarinhos sumiu. O vento ficou surdo. Até o coração de Lúcia esqueceu de bater por uns segundos. Foi como se alguém tivesse puxado o tapete, a deixando nua no meio da praça. Ela sabia que um dia essa pergunta iria chegar, mas mesmo assim não estava pronta. Tentou rir, fazer piada, desconversar, mas ele segurou sua mão com carinho, dizendo: não precisa responder se não quiser. Só queria entender você para poder cuidar melhor. Lúcia sentiu o calor subir para o rosto, o olho arder. Por dentro, a velha batalha. Contar ou esconder. Se contasse, tinha medo de perder aquele homem bom, de estragar o que estava sendo construído. Se escondesse, sentia que estava o enganando, que o muro só iria crescer mais alto. Demorou um pouco, olhou para o chão, buscou força onde nem sabia que tinha. Respirou fundo. Djalma, vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Não é fácil para mim, mas acho que você merece saber. Ele apertou de leve sua mão, assentiu, não disse uma palavra. E ali, naquele silêncio, Lúcia sentiu uma coragem nascer diferente. Começou falando que quando era menina tinha passado por coisa ruim, coisa que não deseja para ninguém. Contou, sem muitos detalhes, que um parente da família a feriu, que tentou pedir ajuda, mas não foi ouvida, que isso a mudou por dentro, a deixou desconfiada do mundo. A voz saiu trêmula, os olhos marejaram, o corpo inteiro ficou tenso, mas ela não desviou o olhar dele. Djalma escutou cada palavra com atenção, sem julgar, sem interromper. No fim, ela ficou esperando a reação, aquele medo antigo de ser rejeitada, de ser vista como alguém estragada. Mas ele só levantou da cadeira, veio até ela e a abraçou devagar, sem pressa, sem exigir nada. Ficaram ali quietos, sentindo o vento batendo, o cheiro de chuva chegando, o mundo lá fora sumindo devagar. Ele lhe disse com voz embargada: você é muito mais forte do que imagina, e eu só quero estar do seu lado do jeito que você quiser. Não precisa ter vergonha, não. Eu não vou te cobrar nada. Aquilo foi como se um peso enorme saísse das suas costas. Lúcia chorou sem vergonha. Chorou de alívio, de medo, de gratidão. Naquele abraço, pela primeira vez, sentiu que talvez fosse possível ser aceita de verdade, com todas as marcas, todos os pedaços remendados. A conversa não apagou o passado, nem curou tudo de uma vez, mas abriu uma fresta. Deixou o sol entrar onde antes era só sombra. Djalma não mudou com ela. Continuou ouvindo, respeitando seu tempo, sua história. O segredo que ela carregou tantos anos tinha finalmente ganhado voz. E mesmo assim, o mundo não acabou. Pelo contrário, parecia que um novo capítulo da vida começava ali,
naquela varanda, com cheiro de bolo e esperança. O medo não sumiu de todo, mas agora ele tinha companhia, coragem, confiança, vontade de seguir em frente, e Lúcia sabia que dali em diante nada seria como antes. Pela primeira vez, a vida parecia lhe dar uma chance verdadeira de recomeçar, e dessa vez ela não iria desperdiçar. Sabe quando a gente passa tanto tempo segurando um peso que quando finalmente larga, fica até meio tonta, sem saber direito o que fazer com os braços livres? Foi assim com Lúcia depois daquela conversa na varanda com Djalma. O segredo que a acompanhou por uma vida inteira, que a endureceu por dentro, finalmente tinha saído de sua boca. Mas não pense que depois disso tudo ficou leve de uma hora para a outra. Não ficou, não. No começo, foi um alívio danado, confesso. Sentiu como se tivesse tirado uma pedra do peito, dessas que machucam toda vez que a gente respira. Dormiu melhor naquela noite, sem aquela vozinha a lembrando do passado o tempo todo. Mas ao mesmo tempo lhe bateu um medo novo. E se agora ele mudasse comigo? E se, sabendo do meu segredo, Djalma começasse a me olhar diferente? Ou pior, a me tratar como alguém frágil, quebrada, de quem só se sente pena? Era esse o pavor que a rondava. Passou uns dias reparando em cada gesto dele, como quem procura rachadura em parede antiga. Mas Djalma continuou o mesmo. Chegava sorrindo, trazia fruta madura, contava piada boba só para a ver rir. Às vezes, ela se pegava olhando para ele e pensando se era verdade mesmo aquilo tudo. Se era possível alguém gostar da gente sem querer mudar o que passou, sem julgar o que a gente não pôde evitar. Mas mesmo com toda a delicadeza dele, seu corpo ainda trazia as marcas da mulher que se escondeu a vida inteira. Não era só medo de homem, era medo de sentir, de se entregar, de baixar a guarda. Lúcia tinha vontade de ser feliz, mas cada aproximação a fazia lembrar daquela menina assustada, presa no fundo da cozinha, tentando fugir das mãos de um homem que nunca devia ter chegado perto. Lembrava da sensação do corpo duro, da garganta fechada, do cheiro de suor misturado com fumaça de cigarro. Até as palavras de carinho eram difíceis de aceitar. Quando Djalma elogiava seu vestido, sua comida, o jeito de cuidar das plantas, ela desviava, mudava de assunto. Uma parte de si acreditava que não era merecedora, que tudo o que vinha de bom era só por educação, nunca por amor de verdade. E olha que Djalma fazia de tudo para mostrar que era diferente. Ele nunca forçou nada, nunca cobrou mudança, nunca reclamou de sua demora. Teve um dia em que ele chegou mais cedo, a ajudou a regar o jardim e, no fim da tarde, sentaram-se juntos na sombra do limoeiro. Ficaram em silêncio um tempo, só ouvindo o barulho do vento e o canto das rolinhas. De repente, ele segurou sua mão com mais firmeza e disse com aquela voz baixa: "Eu não sei tudo que você viveu, Lúcia, mas eu sei que você merece ser feliz. Não pelo que sofreu, mas pelo que você é agora. Se quiser, eu fico aqui do seu lado até você se sentir pronta. Não vou te apressar." Naquele momento, a vontade de chorar veio forte, mas era diferente de tudo que já sentiu. Era um choro de esperança, de sentir que talvez, só talvez, ela pudesse se permitir viver de novo. Foi devagar. Cada dia, ela se permitia um pouquinho mais. Um abraço mais demorado, um toque de leve na mão, uma risada sem medo de ser julgada. Ainda tinha dia ruim, claro. Tinha noite de pesadelo. Tinha manhã em que ela acordava achando que tudo era frágil demais. Mas sempre que olhava para o lado e via Djalma ali, esperando paciente, parecia que as paredes do seu medo iam ficando mais baixas. O segredo que a sufocou por dentro não era só o que aconteceu na cozinha da casa da tia. Era tudo que veio depois. O silêncio, a solidão, as escolhas que fez para sobreviver, o tanto de amor que deixou de dar e receber. Por anos, ela achou que isso a tinha estragado para sempre. Mas ali, do lado do Djalma, começou a enxergar outra coisa, que o que a gente vive não precisa ser uma sentença, que dá para transformar ferida em cicatriz e cicatriz bem cuidada. Vira só lembrança, não mais prisão. Lúcia reparou que quando a gente fala a verdade para alguém que escuta de coração aberto, a gente vai se reconstruindo aos poucos. Não apaga o passado, mas desenha um futuro novo do jeitinho que der, sem pressa. Djalma a ensinou que é possível confiar de novo, mesmo que demore, mesmo que doa. Aprendi com ele que cada passo dado já é vitória e que ninguém precisa seguir roteiro de novela para ser feliz. Com o tempo,
A vila inteira percebeu que Lúcia estava diferente. O povo começou a comentar. Alguns até duvidavam que ela pudesse naquela idade começar um namoro, mas dessa vez, ela nem ligava mais. Descobriu que felicidade, quando é de verdade, não depende do que os outros acham, mas só do que a gente sente por dentro. Seu segredo, aquele que a machucou por dentro, continuou com ela. Mas agora não era mais muro, era ponte. Uma ponte para Djalma atravessar devagar, do jeito dele, até chegar ao seu lado. E pela primeira vez ela não estava mais sozinha. Ainda havia muito para enfrentar, muito para curar. Mas dali para a frente, cada dia era uma chance nova de ser outra mulher. Não a que foi ferida, mas a que, mesmo ferida, escolheu recomeçar. Depois de tantos anos, sufocada por dentro, sentir que podia respirar de novo era como descobrir um pedaço de mundo esquecido no fundo da gaveta. Não foi uma mudança de um dia para o outro, não. Ela ainda se pegava vez ou outra, desconfiando de sua própria felicidade, olhando para o lado, esperando que alguma coisa ruim a surpreendesse de novo. Mas a verdade é que, pela primeira vez desde menina, Lúcia sentiu vontade de viver, vontade de deixar o tempo correr, sem medo do que vinha pela frente. Com Djalma, cada dia era aprendizado. Era como se a vida tivesse lhe dado uma segunda chance, dessas que a gente nem sonha mais quando chega numa certa idade. Ele nunca a apressou, nunca cobrou um passo maior do que ela podia dar. Às vezes, só sentava ao seu lado sem falar nada, olhando para o horizonte com ela. Em outras, a fazia rir, contando casos da juventude, história de pescaria, lembrança da mãe dele, que também foi mulher sofrida, mas que nunca perdeu a ternura. Foi ele quem um dia sugeriu que se casassem. Lúcia, de primeira, riu. Achou brincadeira de homem velho querendo a animar, mas Djalma era sério. A gente pode fazer só um almoço para a família, celebrar do nosso jeito, sem muito espalhafato. Se não quiser, está tudo certo. Só não queria passar o resto dos dias te chamando de minha amiga. Queria, se você deixar, te chamar de minha mulher. Nunca pensou que aquelas palavras fossem a comover tanto. O medo ainda estava ali, claro, mas agora dividido com um tanto de esperança, uma vontade de ser escolhida, mesmo depois de tanto tempo perdida de si mesma. Decidiu aceitar. Começou a costurar seu próprio vestido azul claro, do jeito que sempre imaginou quando era menina. Cada ponto era costurado com lembrança, com carinho, com uma coragem silenciosa que ela nem sabia que existia mais. As vizinhas logo ficaram sabendo da novidade e a vila inteira se animou. Teve quem duvidasse, teve quem cochichasse, mas dessa vez nada disso a abalou. Aprendeu com o passar dos anos que só quem vive sabe do próprio caminho. Só ela sabia o tanto de passos que precisou dar para chegar até ali. O casamento foi na capelinha pequena da vila, simples, com flores do jardim, lanche feito pelas comadres, presença só dos mais próximos. Sua mãe, se estivesse viva, teria chorado de emoção. Seus irmãos, todos já adultos, apareceram com os filhos, sorrindo feito criança em dia de festa. Djalma a olhou no altar com um carinho que derreteu até a última defesa que ainda restava nela. O padre fez a bênção, os amigos cantaram parabéns e teve bolo, sim, mas não daqueles de enfeite. Era bolo de verdade, repartido com quem ficou ao lado dela em todos os momentos. Naquela noite, depois de tudo, ela sentou-se sozinha no quarto novo, olhando para o espelho, ajeitando o cabelo já meio bagunçado. Pensou em tudo o que viveu até ali, em tudo o que perdeu, em tudo o que resgatou com custo. Pensou na menina que foi, na mulher que virou, e principalmente no tanto que precisou lutar para ser dona de sua própria história. Sentiu vontade de agradecer a si mesma, pela coragem de não desistir, pela teimosia de insistir na vida, quando o mundo todo a achava velha demais para sonhar. O começo desse novo fôlego foi isso: aceitar que a gente não precisa apagar o passado para ser feliz no presente. Basta olhar para a frente com doçura, com cuidado, sabendo que cada passo, por menor que seja, já é uma vitória. Foi assim que, aos 64 anos, descobriu que nunca é tarde para viver, para ser amada, para recomeçar. O que ela não sabia era que, mesmo depois de encontrar esse fôlego novo, a vida ainda a ensinaria mais um pouco. Que felicidade também pede aceitação e coragem até o último dia.
Tem gente que acha que flores só nascem quando a chuva chega, quando o tempo é bom, quando tudo ao redor ajuda. Mas Lúcia aprendeu com o tempo que até no sertão mais seco, debaixo do sol castigante, pode surgir flor que ninguém esperava. Ela é essa flor tardia, teimosa, que brotou depois de anos sem água, só porque acreditou que merecia existir. A vida de casada para ela foi mais simples do que qualquer história de novela. Não teve lua de mel, não teve viagem, não teve presente caro, teve cuidado, teve café feito com calma, teve pão quente na mesa, teve conversa no portão ao entardecer, teve abraço demorado nas noites em que o medo tentava voltar. Lúcia aprendeu a confiar nos gestos pequenos, no respeito, no silêncio compartilhado. Aprendeu que amor não é cura mágica, mas sim companhia fiel, que fica mesmo quando as dores antigas insistem em aparecer. Na primeira noite, confessa, o medo tentou tomar conta de novo. Djalma percebeu e a abraçou, sem exigir, sem pressa. Disse baixinho, não precisa ter medo. A gente tem todo o tempo do mundo. E era verdade. Foram devagar, aprendendo um ao outro, respeitando o passado, regando o presente com paciência e ternura. Cada carinho era um tijolinho reconstruindo a confiança. Cada sorriso era uma semente de esperança plantada no coração da gente. O povo da vila passou a olhar para ela diferente. Uns ainda cochichavam, tentando entender como uma mulher como ela, com tanta história guardada, tinha coragem de ser feliz depois de tanto tempo. Mas, pela primeira vez, isso não a doía mais. O segredo que ela carregou a vida inteira agora fazia parte de sua força. Uma marca do que sobreviveu. Não mais uma vergonha. Ela se permitiu ser avó de coração para os filhos de Djalma, amiga das vizinhas, conselheira para as meninas novas que vinham pedir conselho sobre namoro, sobre casamento, sobre medo. Nunca contou tudo do seu passado, não precisava. Mas quando uma delas chegava triste, envergonhada, ela sabia ouvir sem julgamento, sabia acolher, sabia dizer que cada mulher tem seu tempo de florescer e que nunca é tarde para recomeçar. Não importa o tamanho da seca que a vida impõe. Às vezes, ela senta na varanda, olha o céu laranja do fim da tarde e pensa no tanto que a vida é imprevisível. Se alguém lhe dissesse lá atrás que ela iria encontrar alegria depois dos 60, teria duvidado. Mas aprendeu que felicidade não tem prazo, que recomeço não tem idade, que a gente pode sim florescer onde ninguém mais acredita. E hoje, olhando para trás, vê que tudo o que viveu a trouxe até ali, que o segredo não a destruiu, a transformou, que o medo não a matou, a ensinou coragem, que o silêncio não a sufocou, a ensinou a escutar seu próprio coração. Se tem uma coisa que pode deixar de conselho para quem a ouviu até ali, é essa. Não deixe o medo mandar na sua vida. Não acredite que o tempo de ser feliz passou. A gente sempre pode florescer, mesmo depois de muita seca. Nunca é tarde para ser amada, para amar, para se redescobrir, e principalmente, nunca é tarde para contar sua história, mesmo que só para si mesma. Se esta história tocou seu coração, curta e compartilhe. Não esqueça que em nossas playlists você encontrará mais vídeos como este, cheios de emoções profundas, personagens inesquecíveis e amores que desafiam o tempo. Obrigado por ouvir até o fim.